Olá, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar com a nossa videoaula, que será sobre Reading Time. Tá? Vou estar aqui dando algumas dicas de como se sair bem num exercício de interpretação, até porque nosso livro ele é repleto de exercícios assim, ok? Então, sempre que você tiver dúvidas de como ter de como fazer essas questões de interpretação, é só retornar aqui a esse vídeo, ok? Bom, na nossa página, na página 7, ok? Eu tenho um exercício de reading time. E a primeira dica que eu dou para vocês referente a reading time é que sempre que tivermos diante de um exercício, temos que iniciar pelas questões, pelas perguntas. Por quê? Bom, se não tivermos feito a leitura do texto antes, as perguntas, elas nos auxiliam a saber de que está falando o texto, qual é a ideia central, o assunto central do texto. Então, iniciar pelas perguntas ajuda muito. Então, essa foi a primeira dica. Vamos ver o que diz as perguntas. In your opinion, do kids play? Então, olha só. Segunda dica. Está sempre grifando palavras-chaves, tá? As palavras-chaves, elas vão ajudar você a seguir a lógica do texto, por mais que você não saiba todas as palavras em inglês, né? Coisa, inclusive, que não é necessário, tá? Para respondermos qualquer exercício de interpretação. Não precisamos saber palavra por palavra em inglês, tá? Precisamos entender ali o contexto, tirar as ideias centrais. Então, essa foi a segunda dica, né? Grifar as palavras que são importantes. Então, eu tenho aqui, ó, games, tá? Games, então, kids, play, games, crianças, jogos. Então, é basicamente sobre isso que o texto irá falar, né? Então, in your opinion, do kids play the same games all over the world? Então, eu tenho aqui mundo também, que eu acho que é legal grifar. Então, o que que diz? Na sua opinião, crianças jogam os mesmos jogos em todo o mundo? E aí, o que você acha? Será? Letra B. What factors influence the way kids play and the games they know? Então, aqui eu tenho, olha só essa palavra aqui, ó, bem parecida com o português. Essa vai ser a terceira dica. Pronto, olha só. A terceira dica para exercícios de interpretação de texto é que é interessante prestarmos atenção em palavras que são parecidas com o nosso idioma, porque vocês sabem, ou se não sabem, o inglês ele veio do latim, né? Então ele tem ali as suas influências pela língua latina. Então muitas palavras se assemelham com o português ou com o espanhol, enfim. Mas às vezes o leitor ele tem aquela preocupação dos falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem ter um significado, mas tem outro. Só que eu posso afirmar para vocês que as palavras que são parecidas, como influence, tá? Na maioria das vezes, gente, maioria mesmo, elas terão o significado que você realmente
acha, né, que é parecido. Então, não vamos nos preocupar com falsos cognatos, tá? Então, diz o seguinte na pergunta: que factors, factors, que fatores, bem parecido, né? Então, que fatores influenciam a maneira como crianças jogam jogos que elas conhecem? Então, ele coloca aqui uma série de fatores, ó. Eu tenho culture, social and economic situation, tá? Então, eu tenho cultura, situação econômica e social. Será que influenciam esses fatores na forma como as crianças jogam jogos? Environment. Esse environment é o meio ambiente, mas esse meio ambiente que o texto está se referindo, que a pergunta está se referindo, é o meio a que a criança é exposta, tá? Eu tenho aqui o weather, que é o clima. Acredito que no celular de vocês, bem na tela inicial, vocês já devam ter visto essa palavra. E safety, né? Então, a segurança influencia nos jogos que as crianças, na forma como as crianças jogam, né? Então, isso veremos ou não no texto. Letra C. Are there any pastimes? Esse pastimes aqui são passatempos, tá? São passatempos. Então, tá aí uma palavra e uma ideia para que você, quando estiver em um momento de descanso, né? Veja e pesquise por pastimes. Com certeza vai aparecer várias opções de passatempos em inglês. Você vai poder até utilizar para estar aprendendo mais. Aqui eu tenho hobbies, que realmente são hobbies. É como nós chamamos aqui também em português. Existe algum passatempo ou hobby que você acredita ser universal? Então, olha só, fica bem fácil, né, utilizando essas dicas aí que eu passei. Número 2. Look quickly. Observe rapidamente os textos nesta página. E na página 8. Skin. Olha só, essa palavrinha está em negrito e em vermelho por um motivo. Esse skin que o autor se refere, ele é como nós chamamos uma técnica em inglês, né? Uma técnica para leitura em inglês. Porque esse skimming, ele é o quê? Quando passamos o olhar rapidamente por um texto, né? Acredito que vocês já devam ter feito isso. Passamos o olhar rapidamente pelo texto e conseguimos saber do que se trata. Essa é a técnica chamada skimming, tá? Então, ele pede para que façamos isso para podermos responder as seguintes perguntas. What are the text about? Então, sobre o que o texto fala? Letra B. What countries? Countries. Eu tenho aqui países. Are mentioned, né? Então, mencionados. Então, que países são mencionados? Você vai ver lá na hora que você estiver fazendo skimming, você vai ver se fala de algum país. E aí você vai marcar, né? Vai registrar para guardar a resposta. Letra C. What are the names of the games? Então, quais são os nomes dos jogos? Também vai estar no texto. Então, olha aqui. Tenho aqui já o texto. Fun games from around the world. Jogos divertidos ao redor do mundo. Eu tenho aqui, Greece.
Greece status. Estou falando de Grécia. Então, tinha lá no exercício anterior uma das perguntas que falava sobre, tá? Então, olha só. Chegamos aqui no texto e vamos tentar tirar algumas ideias principais. Eu não vou ler, poder traduzir todo o texto, até por causa do tempo, porque senão vai ficar uma aula muito longa. Já estamos aí em 10 minutos. Então, vamos lá. Crianças gregas, tá? Então, Greek children. Por que o gregas fica na frente de crianças? Porque é uma característica. E em inglês, sempre que eu tenho uma característica, ela vai para frente do substantivo, né? Da palavra. Então, crianças gregas têm acesso a algumas incríveis estátuas de mármore, né? Que são de tempos antigos. Depois de uma viagem ao museu, é algo natural. Então, ir ao museu para essas crianças é algo natural, tá? Então, olha só, o que acontece também na questão da leitura. Às vezes, queremos traduzir palavra por palavra, e em português, no nosso idioma, isso acaba perdendo sentido, né? Então fica algo assim sem sentido. Então, por isso, o fato de usarmos essas técnicas de scanning, skimming, tá? Então, por exemplo, vimos lá no texto anterior a técnica skimming, né? Que nós passamos a olhar rapidamente. Nesse texto, estamos fazendo a técnica scanning. É como se nós estivéssemos fazendo um scanner. Estamos escaneando o texto, indo mais detalhadamente em alguns pontos. Elas gostariam de incorporar alguns personagens inspiradores em jogos de imaginação. Imaginative game. Então, olha só. No primeiro parágrafo, já conseguimos tirar toda a ideia do texto. Vamos ver o que tem mais embaixo. Eu tenho a palavra players. Players, acredito que os meninos devam saber do que se trata. Então, eu tenho jogadores, tá? Players 4 or more ages 4. Então, 4 ou mais anos de idade. Então, aqui eu tenho a descrição de um jogo, né? Provavelmente é o Greece Status, que é o nome do jogo. Então, eu tenho aqui as instruções aqui, ó, no How to Play. Eu nem preciso continuar, porque aqui eu já sei do que está falando, né? Eu já sei que tipo de informação eu vou encontrar aqui no restante do texto, né? Que será as instruções do jogo, tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer um exercício de interpretação tranquilamente, até porque esses exercícios, vocês podem perceber que eles não têm 8, 10 perguntas, tá? São no máximo ali 3, 2. Então, vamos à próxima. Questão número 3. Agora, leia as frases seguintes e scan, Escaneie os textos para checar se a informação é verdadeira ou falsa. Então, aqui nesse exercício, nós teremos que retornar aquele texto e ler o próximo texto, tá? Que é depois desse slide, para podermos
responder algumas afirmações, se são verdadeiras ou falsas, ok? Número 4, ela é para discutir com um colega, não é necessário ser feito, tá? Mas olha só, vamos aqui ao próximo texto. Bom, então no nosso próximo texto eu tenho falando sobre Gana, tá? Gana, deixa eu colocar aqui o marca-texto para ficar melhor para vocês. Então eu tenho aqui Gana, já é um local situado na África, inclusive, ó, na África Ocidental, West África. Então, assim, utilizando as técnicas de leitura, eu vou conseguir extrair as informações principais do texto, né? Então, ó, vou aqui. Children's. Eu tô vendo também aqui a imagem de crianças, ó. Children's, crianças. Toys, brinquedos. Olha essa palavra aqui, ó, bem parecida com a da língua portuguesa. Designate, designar, né? Ó, leader, tá? Então, eu vou marcando as palavras que eu conheço, né? Que são bem parecidas as do meu idioma, né? Do nosso idioma, inclusive. E vou conseguindo tirar as informações que são necessárias para que eu possa responder as perguntas de um texto de interpretação, tá? Bom, então a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas técnicas, dessas dicas, porque elas vão servir para toda a vida de vocês, tá? Então, sempre que vocês precisarem de alguma dica referente à leitura, vocês podem retornar a esse vídeo, ok? Bom, até a próxima.